Oi, Jonatas, tudo bem? Tudo bem, Priscila? Como é que você tá? Olha, a gente tá no meio da pandemia, né? Então se eu falar só que tá tudo bem, talvez não seja totalmente verdade. Estamos na mesma. Como dizia minha avó, tá ruim, mas tá bom. Tudo certo, nada resolvido. Tava conversando com um colega do trabalho e eu disse a ele que eu achava que tava vivendo as fases do luto. Já tinha passado pela negação e pela raiva, e agora eu tô oscilando entre barganha e depressão. E o que me anima é que a próxima fase é a aceitação. Eu acho que eu estou na fase da aceitação, mas às vezes eu dou uma recaída na fase da depressão e na fase da raiva. Então você não passou, você não vivenciou direito. Tipo, veja bem esse negócio. Que as fases do luto não tem recaída, não. Você arrume aí. Bom, nós estamos gravando mais um midcast e hoje o nosso tema é memórias. E vamos começar. Você lembrou? Como é que faz barulho do música? Eu não sei. Então, você mesmo selecionou um jogo pra gente brincar agora. Não é um jogo, né? É um quiz do BuzzFeed. Nunca mais a gente fez um quiz do BuzzFeed? Nunca mais. Porque o BuzzFeed tem essa magia, né? O BuzzFeed tem essa magia de fazer um quiz com a sequência de perguntas que ou que são lógicas ou que vão dar em uma coisa genérica, mas que sempre é muito interessante. É de uma simplicidade maravilhosa. Sim. Há quem traduza isso como bobagem. Mas eu adoro. Você traduziu de uma maneira interessante. E tem uma infinidade de testes e coisas do BuzzFeed, né? Não acaba nunca. Nosso objetivo é zerar o BuzzFeed. Olha, aí vamos virar mestres. O nome do teste é Quão Horrível é a Sua Memória? Na verdade, agora eu tô me dando conta de que é uma pergunta. O nome do teste é uma pergunta que contém uma afirmação. Ele já disse que a sua memória é horrível e ponto. Você só vai descobrir o quanto ela é horrível. Não tem nenhuma chance dela ser boa. É um teste de negatividade, né? Assim, o quão ruim, o quão negativo é a sua memória. Se for muito ou pouco, né? Eu espero que você seja honesto, viu? Que você se lembre. A gente é muito bom de trocadilho, né? Impressionante. Vou começar então. Assinale se você, número 1, esquece a própria idade. Oi? Tem gente que esquece a própria idade. Eu esqueço minha idade. Eu vou marcar. Às vezes eu esqueço minha idade. Olha, apesar de eu agir como uma criança às vezes, não é porque eu esqueço a idade. É porque eu gosto de ser infantil. Não tem nada a ver com você ser pró de criança. Não, imagine. Qualquer coincidência é mera semelhança. Próximo. Não decora um número de telefone ou de documento. Assim, eu já tive vários números decorados na época que a gente não tinha smartphone, né? Hoje em dia eu tenho poucos. Mas documento eu decoro. Então tá de boas. Próximo. Não faz a menor ideia do seu CEP. Isso eu não faço mesmo. Vou marcar. Eu manjo. Conta as mesmas histórias de sempre com a mesma empolgação. Esse sou eu. Eu assumo. Tô ligado que você já está esperando eu falar isso. Eu sempre conto as mesmas histórias. Primeiro, como se fosse a primeira vez, ou com a mesma empolgação. Eu não te acho repetitivo, Jonatas. Mas eu acho que, na verdade, eu sinto que isso não tem a ver com memória. Tem a ver com você gostar daquela história e gostar de contar a mesma história. Então é uma escolha, uma preferência, não um esquecimento. Mas tem que assinalar, né? A afirmação. Tem que assinalar.
eu não vou marcar essa, tá? Porque eu acho que eu me lembro. E não conto, porque ela... Enfim. Talvez eu não tenha muitas histórias pra contar. Ai, que drama. Começa essas histórias com... Acho que eu já contei essa história. Você pode marcar também essa daí. Pode marcar. Tá marcado. E toda história que você ouve é como se fosse pela primeira vez. Isso acontece com você? Isso acontece comigo também. Comigo acontece. Às vezes... Não, ó. Não é toda, não. E agora, eu marco ou não marco? Porque não é toda história que eu tem coisas que eu me lembro muito bem e tem coisas que eu não me lembro muito bem. Então, essa afirmação não é completamente verdade. E toda história que você ouve é como se fosse a primeira vez. Não é toda história. Então... Muitas histórias eu já ouvi e eu ouço como se fosse a primeira vez, mas não são todas. Atenção, pessoas que elaboram testes do BuzzFeed. Por favor, elaborar melhor as perguntas. Aí, Priscila, eu marco ou não marco? Eu não vou marcar esse, não. Eu acho que você não deve marcar, se não é uma coisa tão frequente assim. Então, não marquei. Repete a mesma informação algumas vezes para ver se grava na memória. Isso acontece comigo. É uma tática. Isso quer dizer, uma técnica. Eu costumo decorar as coisas rapidamente. Já marcou mais de um compromisso no mesmo dia e hora? Acho que todo mundo já fez isso, né? Eu não fiz. Mas foi por distração mesmo. Falta de organização. Distração pode ser interpretado como falta de memória. Não, falta de atenção. Sim, mas se você não está se atentando, significa que não está na sua cabeça parado. Nossa, esse argumento foi um pouco pesado. Não sei se vou entrar em detalhes nesse confronto. Curte o mesmo filme 1000 vezes como se fosse a primeira. Você faz isso. Já vou logo denunciando. Mas eu também vou marcar, porque eu também faço isso. Não lembra se passou shampoo. Essa é boa. Ou se ensaboou e acaba lavando tudo outra vez só pra garantir. Isso acontece comigo. Isso também acontece. Ultimamente tem acontecido com menos frequência, porque eu tento fazer as coisas assim com presença, né? Eu acho que tem mais a ver também quando você tá, por exemplo, quando você tá cansado e tá ali no automático, é mais provável que isso aconteça do que quando você está realmente presente na atividade. Esquece onde tinha guardado dinheiro e fica muito feliz quando acha. É maravilhoso, né? Quando você conta 20 reais, 10 reais no bolso da calça. Oh, que maravilha, parece que você recebeu, mas na verdade aquilo sempre foi seu. Isso não acontece muito comigo, não. Isso acontece comigo. Mas eu acho que também tem a ver com pessoas que usam muito calça, sabia? Que usam muito bolso. Eu uso vestido a maior parte do tempo, então não tenho onde guardar pra achar depois. Entendeu? É verdade. Nunca lembra o nome daquela música lá. eu sou bem ruim com o nome de música. Eu consigo gravar bem. E qual o nome daquele ator mesmo? Não é tão frequente assim, não. Não, nomes de pessoas eu tenho bastante dificuldade de gravar. Então eu marquei essas daí. Esquece o nome da pessoa imediatamente depois dela te falar. Não. Não? Pra mim também não. Não é tão frequente pra mim. Nunca lembra o nome das pessoas? Não, eu lembro. Nunca lembra se já foi apresentado ou não pra pessoa? Ô, gente, isso aí é demais, eu acho. Isso aí é demais, eu lembro. Você já pensou? Pô, velho, é muito raro isso acontecer, eu acho. Você acha que não conhece alguém, velho? Não, olha a próxima. Fala muito prazer pra gente que você já conheceu antes. Essa pessoa tá sem... Só se foi há muito tempo, né? Se for há muito tempo. Ou então uma apresentação muito breve. No meio de uma festa, já tinha bebido alguma coisa. Pode ser, por isso aí. Próxima. Não tem certeza de detalhes, mesmo de dias importantes da sua vida. Dias importantes da minha vida parece um filme. Olha... Eu lembro dos detalhes. É mesmo? Eu vou marcar. Sabe? Porque eu acabei de me lembrar que, assim... Não que esse dia tenha sido importante, mas que eu deveria ser marcante, não sei. Mas... Na verdade, não é sobre o fato, sobre o acontecimento. Mas eu me lembrei de... A única vez que eu fui assaltada na minha vida, aconteceu uma situação muito estranha. Que foi assim...
quando eu fui fazer o boletim de ocorrência, eu tinha que falar a marca do aparelho. Tipo, ele tava anotando os dados e me perguntou a marca do aparelho. E aí eu falando pro escrevente, né? Eu não sei, não me lembro o nome da marca do aparelho. Não, mas você usava todo dia, você não lembra? Eu não lembro. Eu nunca tinha prestado atenção qual era a marca do meu aparelho de telefone, celular. Então, tipo, foi estressante, porque na por cima ele foi bem grosseiro comigo, do tipo, como assim você não sabe? Mas enfim, deixei pra lá. Mas é só pra pontuar aqui que talvez realmente... Mas, de novo, isso tem muito mais a ver com falta de atenção do que com memória, né? Mas eu acho que são coisas que tem a ver, viu? Tem a ver. Tem a ver. Vamos separar um midcast pra atenção. Tá bom, combinado. Esquece o aniversário de pessoas importantes, tipo da sua mãe. Eu vou marcar. Eu vou marcar não porque eu esqueço da minha mãe, mas porque eu tenho muita dificuldade de gravar a data de aniversário. Eu não acho que é uma questão ética, não. Tipo, tem gente que fala assim, meu Deus, você não lembra da data do aniversário. Super normal esquecer a data do aniversário. Agora, eu não esqueço. Rapaz, depois que você falou isso, se você esquecer a data do meu aniversário, você vai ter problemas, viu, Jonathan? Ameaça seríssima aqui. Pera aí, velho. Eu não tô lembrando, não. Você se comprometeu. Já era. Não, velho, eu não tô lembrando, não. Tá vendo? Mas você me disse poucas vezes. Você me falou poucas vezes, não foi? Você não falou muitas vezes. Na verdade... O meu aniversário, eu falei muito do meu aniversário. Eu vou falar de novo. Já passou este ano, né, Jonathan? Mas eu vou falar de novo, pra você nunca mais esquecer. 11 de fevereiro. 11 de fevereiro. Você me parabenizou no dia, mas eu desconfiei de que alguém tivesse te lembrado. Revelações. Eu não lembro, não. Revelações. Tá, vamos falar sobre isso, Jonathan. Você falou várias coisas comigo no dia do meu aniversário, antes de me parabenizar. Então, eu desconfiei que em algum momento alguém tivesse comentado com você, alguém que a gente conhece em comum, que era meu aniversário. Aí você me parabenizou. Não, eu não lembro, não. Eu não lembro nada disso. Eu lembro que eu te parabenizei. Mas, assim, existe uma chance de eu ter visto alguém te parabenizando. Não, só se foi no Instagram, alguma coisa assim. Pode ter sido. Eu te parabenizei. Foi. Eu não me lembro de alguém ter me dito nada. Ah, tá. Tá bom. Lavagem de roupa suja. Mentira. Eu realmente, assim, eu não fico ofendida quando se esquecem, porque eu sou a primeira pessoa a esquecer do aniversário de todo mundo, então. Próxima. Usa a frase. A gente falou isso antes? Eu uso. Rapaz. Muito. Você usa todo dia, mas tudo bem. Esse teste poderia se chamar Expondo Jonatas. Eu também uso bastante, vou marcar também. Abre a aba de navegador e não lembra do motivo. Acontece bastante comigo. Isso acontece comigo também. Chega no fim do dia com várias abas de navegador abertas em branco. Acontece também. Aí já é um exagero. Não, pra mim acontece. Já respondeu 2 vezes a mesma mensagem do WhatsApp? Acho que não. Aí já é maluco, né? Porque fica escrito. Fica escrita a mensagem. Como é que responde 2 vezes o que tá escrito? Falta de atenção, de novo. Não, falta de atenção, falta de atenção entre o seu teclado e a pergunta dele tem a sua resposta. Olha só. Isso é aleatório. O nível de estresse ao qual somos submetidos no mundo de hoje faz a pessoa cometer esse tipo de coisa. É o apocalipse, né? Ela não consigo nem falar. Apocalipse. Apocalipse lá vou eu. Tá bom, então essa daí não vamos marcar. Nunca sabe onde colocou a chave. Não acontece. Eu. Ou ela tá na bolsa ou ela tá na porta. Ultimamente só na porta porque ninguém sai de casa. Já perdeu mais de uma chave? Não, nunca perdi chave. Já perdi. Esquece a chave do lado de fora da porta. Esquece a chave do lado de fora? Eu já esqueci, mas não é uma coisa pré-contínua. E você? Esqueceu 100 que acabou de criar. Sim, 100 é uma coisa que eu esqueço muito. Inclusive de banco. Eu não marco essa, mas tem uma ressalva. As minhas senhas, elas seguem uma lógica. Então é difícil esquecer, porque tem uma lógica envolvida
que são variações. Entendi. Agora, no início do ano, eu abri uma conta que tinha um cartão de débito e crédito numa sexta-feira. No sábado de manhã eu já não lembrava assim. Isso aconteceu. Mas tudo bem. Já tive vários brancos de senha de cartão. Várias vezes. Senha de cartão muito toda hora. Próximo. Sempre clique em esquecer minha senha. Sempre clico. Você já justificou, né, que não acontece com você. Nunca lembra a pergunta de segurança. Quem lembra a pergunta de segurança, pelo amor de Deus? Eu lembro quando eu lembro. Nossa. Porque geralmente a pergunta é uma coisa muito próxima de. Que é isso? Às vezes a pergunta de segurança, tipo assim, qual foi, sei lá, o sobrenome de sua mãe? Tipo, como é que eu vou saber? Não, mas eu achei que era do tipo assim, qual foi a pergunta de segurança que você usou? A pergunta, não a resposta. Não, é isso. Mas, peraí. Você não escolhe a pergunta, né? Você escolhe uma pergunta pra escrever a resposta. Geralmente é isso. Mas também, às vezes dá pra escolher a pergunta também. A maneira de recuperar a senha tá um pouco diferente, né? Não se usa muito pergunta de senha. Então, as novas formas de recuperar senha são chamadas de... Não é de recuperar senha. Existe agora um novo sistema de segurança chamado acesso por 2 fatores, que você valida seu acesso pelo celular. Isso. Ou então a Microsoft tem um aplicativo que você baixa, mas é para reconhecimento do aparelho, para você conectar uma conta a outra. Esqueci, habilitador, qualquer coisa do tipo. Próximo. Tenta usar a mesma senha sempre para ver se lembra dela. Eu faço isso. Você faz isso? Não. Não, você tem a lógica, né? Sai para almoçar sem levar a carteira. Não, né? Nunca, né? Na verdade, eu não saio de casa sem carteira. Sai para almoçar sem levar o crachá da firma. Não tem crachá. Acontece comigo. Às vezes eu volto para poder buscar quando eu tô no escritório. Eu esqueço. Não lembra porque você estava falando isso mesmo. Acontece. Isso acontece comigo. Eu tava falando o que mesmo? Nossa, direto, né? Caso tenha carro, já esqueceu onde tinha estacionado. Nunca lembro de passar um recado para alguém. Faz lista de mercado para ver se não esquece de nada. Eu faço. Isso não devia nem ser. Isso é uma questão de organização. Não devia nem ser uma questão de memória. Eu não faço, não. Mas sempre esquece de comprar guardanapo. Sempre esqueço. Vou marcar. Pra que guardanapo? Papel toalha. No lugar de guardanapo. Que resposta foi essa? Tem capacidade de perdão elevadíssima, já que esquece porque deveria estar bravo. Isso acontece comigo. Eu não associaria a esquecer, mas entender que é necessário deixar as coisas, deixar ir o que deve ir, o que já passou. Esquece que pegou um café e quando vai tomar ele já esfriou. Acontece. Eu nunca esqueço um café. Lealdade ao café. Esquece o que ia falar, consegue lembrar e esquece de novo. Isso aí, Jonas. Acontece, né? A última não faz a menor ideia de qual era o primeiro item desta lista. Eita, peraí. O primeiro item... Eu não faço a menor ideia. Não, peraí. Eu não vou olhar, não, peraí. O primeiro item era... Eu já marquei aqui e vou olhar por curiosidade. Esquece a propriedade. Pô, velho, eu não fazia a menor ideia de que era isso. Vamos ver nossas respostas, hein? Show me my results. Você marcou 20 de 41 nessa lista. Não dá para dizer que você lembra de tudo, mas sua memória não é tão ruim, nem tão boa. Você marcou 18 de 41 nessa lista. Não dá para dizer que você lembra de tudo, mas sua memória não é tão ruim, nem tão boa. Aí a gente adiciona uma linha aí, né? Deve-se averiguar a tensão que existe entre os aspectos e as características da ideia de atenção para ver se não necessariamente existe uma dissonância entre essas ideias, compreendendo que parte dessas questões se trata de uma
de atenção ao invés de memória. Eu achava que era só uma linha, Jonatas, não o texto todo. Não, eu fiz uma oração enorme. Olha, eu tenho duas coisas pra comentar sobre isso. Primeira delas, eu me lembro de que quando eu fiz esse teste a primeira vez, quando você me mandou, eu tinha marcado 9. Então eu não sei o que houve. Você tá em decadência. Decadência, tá degradante isso. Talvez eu estivesse só passando pano pra mim nesse dia, né? Pelo menos você lembra. Pelo menos você lembra que você marcou 9. Exatamente. Segundo comentário. Eu já tinha pensado muito na relação entre audição e atenção. Já comentei, inclusive, com o Jonatas, que até uma certa idade do meu filho Guilherme, a gente achava que ele tinha um problema auditivo, e na verdade nós chegamos à conclusão de que o único problema dele era de atenção. Então já sabemos aqui, que na verdade a atenção pode estar ligada a muitas coisas. Realmente a atenção precisa de um midcast. É um tema importante. O meu irmão aconteceu a coisa contrária. O pessoal da escola achava que ele era desatento, mas na verdade ele tinha uma miopia severa. Isso é bem frequente, sabia? Ele não enxergava nada. Influenciou isso. Ele passou a ter algumas vezes dificuldade de atenção porque ele não conseguia enxergar. Então ele desistia de prestar atenção, sabe? Sim. Deve ser bem difícil, né? Porque para a própria pessoa concluir que ela precisa de um tratamento, de um auxílio para enxergar. Ele não concluiu não, viram que ele estava apertando o olho. Ele estava assim, apertando o olho. Não, mas era isso mesmo que eu ia falar, que é muito difícil a própria pessoa conseguir se ajudar, então ela depende de uma observação atenta dos outros. Ele tinha quantos anos? Mais ou menos, nessa época? Eu acho que ele tinha 6 ou 5. Entendi. Mas eu acho que isso é bem frequente, acontece muito. Bom, Jonatas, então foi isso, né? Já averiguamos aí alguma coisa sobre a nossa memória. Já escolhemos um novo tema para um outro midcast. Vamos para a discussão agora? Vamos para a discussão. Você lembra do que é? Não sei agora, porque esse comentário até me desestabilizou. Vou ter que pensar muito para conseguir me lembrar. Vamos lá, então. Bom, Jonatas, então vamos para a segunda parte deste midcast, cujo tema é memória. Então vamos discutir sobre esse assunto, começando pela definição no dicionário brasileiro da língua portuguesa, Michaelis, a versão online dele, né? Então vamos lá, a definição de memória: faculdade de lembrar e conservar ideias, imagens, impressões, conhecimentos e experiências adquiridos no passado, e a habilidade de acessar essas informações na mente. Para a psicologia, função psíquica de um indivíduo de produzir um estado de consciência passado e reconhecê-lo como tal. Ainda para a psicologia, termo geral para denominar a função do sistema nervoso com a capacidade de reconhecer, evocar, reter e fixar as experiências passadas. Lembranças de qualidades, coisas e feitos, positivos ou negativos, de um ser ausente ou após a sua morte. Nome, reputação. Reputação bem estabelecida, celebridade, fama. O produto de experiências passadas que permanece no espírito e serve de lembrança. Lembranças, reminiscências, recordações. Monumento erguido para comemorar os feitos de pessoa ou coisa ilustre e notável. Memorial. Tem uma infinidade aqui de definições. Na verdade,
não é uma infinidade, são 17. Então, no plural, tem a seguinte definição: narração de caráter pessoal, escrita por ter servido como testemunha ou participante de evento histórico ou importante. São as memórias, né? E tem várias expressões. Memórias de Brás Cubas. É isso, como por exemplo, memórias de Brás Cubas. Fiz uma instalação, olha que lembrança. Fiz uma instalação no ensino médio de memórias de Brás Cubas. Memória afetiva, memória coletiva, memória de anjo, que seria excelente memória. Memória de elefante, memória de galinha. A lista é quase interminável. Informações complementares. O antônimo seria desmemória. É isto. Se formos destrinchar todas essas definições aqui, a gente não sai daqui hoje, então. Só escrevendo para poder lembrar. Bom, agora sim, vamos aos comentários. Você poderia fazer as honras, Jonatas? Memória. Uma coisa que eu fico pensando sobre a memória é como a memória, às vezes a memória se confunde com a ideia de passado, mas são coisas diferentes. A impressão que eu tenho é que a memória, ela tem a ver com... A memória talvez seja uma tentativa do passado no presente. Né? Uma forma de acessar ou de registrar uma capacidade, né? Você tem boa memória e tal. Eu digo isso porque muitas vezes as minhas memórias são, e acho que é de todo mundo, né? São influenciadas pelas concepções atuais. Já aconteceu comigo, assim, de eu não sentia nenhuma afetividade pela pessoa no ensino médio. Aí depois que eu descobri o que era, relacionamento tóxico, desenvolveu um certo desagrado de uma amizade que tive na adolescência, sabe? Porque era tóxica e eu não sabia. É uma coisa que acho que é pouco dito, né? Como a memória ela é influenciada pelo presente. É como se a gente contaminasse o passado. Acho importante você mencionar que memória e passado são distintos, não são a mesma coisa, porque não é uma definição formal, mas a minha definição de memória seria um registro que nós fazemos de uma determinada perspectiva do que aconteceu no passado. Então, a nossa memória não representa o fato, o ocorrido, representa uma significação que nós demos ao que ocorreu. Então, a mesma pessoa, sobre um determinado evento, que a princípio poderia ter o mesmo significado para duas pessoas diferentes, essas duas pessoas traduzem, relembram, descrevem o que aconteceu de formas totalmente diferentes, porque para cada uma delas teve um significado. Então, não dá mesmo para a gente pensar que memória é um registro do que aconteceu pura e simplesmente. Porque não é bem assim, né? Interessante você falar sobre a diferença das memórias pelos indivíduos. Tem uma questão também ligada à memória coletiva, né? Muitas vezes, povos, a história, na verdade, né? Buscou artifícios para poder não esquecer. A escrita é um exemplo disso, né? Desenho, o registro. Mas acho que, como o próprio dicionário mencionou em alguns momentos, a memória também não é só um processo passivo, mas também é ativo, né? Às vezes busca-se elaborar, levantar uma memória intencionalmente. E acho que isso impulsionou, acho que boa parte da tradição da literatura e da poesia bem no começo, assim. Eu me lembro de ter lido um artigo, eu me lembro de ter lido um artigo. Cadê o tamborzinho?
falando sobre a história da comunicação, mostrando a relação entre as tradições orais e a escrita, né? E eles estavam fazendo a relação entre Homero da Odisseia, e as tradições, acho que tchecas, as tradições tchecas de contos rimados, né? Porque a Odisseia são versos, semelhante a esses contos rimados que são compartilhados entre os contadores da República Tcheca. E eles estavam falando sobre essa busca de rimar, de transformar as histórias em poesias, epopeias fáceis de poder lembrar, e isso ficar tanto na linguagem como memória, tanto na capacidade de ser transmitido. Então, talvez a poesia e a literatura ela tenha surgido por causa de rebuscadas formas de gerar memória. Você está lendo um livro sobre memória, né? Sim. Tem a ver com memória que você está lendo. Eu não me lembro disso. Deixa eu só comentar uma coisa que você falou antes de falar sobre o livro. De fato, a linguagem e recursos da linguagem para relembrar de fatos são um uso muito frequente, né? Porque é como a gente costuma registrar as informações mesmo, por símbolos. Quem não lembra de uma musiquinha de fórmula de Bhaskara no ensino médio? Quem não lembra de uma poesia, por exemplo, que marcou uma história, um momento da sua vida com algum familiar, com algum amigo? Acho que é isso. A gente sempre procura recursos para registrar, e aí o caminho pode ser uma via de mão dupla, né? A gente procura recursos para registrar os acontecimentos e, ao mesmo tempo, a memória é uma maneira de ilustrar a linguagem. Sobre o livro agora, né? O livro se chama Becos da Memória, foi escrito por Conceição Evaristo. E sim, poderia à primeira vista se tratar, lendo o título, né, de um livro de memórias. Ela descreve no livro, eu ainda não terminei, mas isso não impede de falar sobre. Ela descreve no livro algumas situações que ela viveu, que a comunidade que ela vivenciou, os personagens que ela comenta aqui, que ela cita, viveram momentos, uma fase da vida dela. E o que me chamou muita atenção é que, para fazer esse registro das memórias, que, diga-se de passagem, assim, é um livro bem denso, porque ela retrata uma realidade muito difícil, muito dura, uma realidade de pobreza, de violência também. Mas o que me chamou mais atenção sobre esse tema, né, que a gente está conversando aqui hoje, é o que ela fala antes de começar o livro, na introdução, os agradecimentos. Tem uma parte do livro que se chama da construção de becos. Em determinado ponto, ela explica o que são essas memórias, né, de que modo aconteceu o livro. E eu vou ler aqui para você. Ela diz: nesse sentido, venho afirmando, nada que está narrado em Becos da Memória é verdade. Nada que está narrado em Becos da Memória é mentira. Ali busquei escrever a ficção como se estivesse escrevendo a realidade vivida, a verdade. Tem uma outra parte que ela diz: minha memória ficcionalizou lembranças e esquecimentos de experiências que minha família e eu tínhamos vivido um dia. Então,
Eu não conseguiria afirmar com certeza quais são todas as motivações de Conceição Evaristo para ter descrito desse modo, mas o que eu entendo dessa fala dela é justamente essa compreensão de que a memória é uma significação, foi um sentido que foi dado ao que aconteceu. E, portanto, não dá para dizer simplesmente que determinada memória é verdade, que determinada memória é mentira. Em toda memória existe um pouco de ficção e existe um pouco de verdade. Foi o que ficou muito marcado assim para mim no livro. E ela descreve memórias que muitas pessoas, com certeza, têm recordações semelhantes, mas é claro que ela faz isso de um modo particular, e mesmo que outras pessoas tenham vivenciado situações semelhantes, as histórias não se repetem 100% de maneira fiel nunca, né? Então é uma outra característica de uma memória, ela nunca é repetida. Para cada um acontece de um modo, não tem como reproduzir de modo fiel, de modo 100% fiel. Mas enfim, foi isso, eu achei muito interessante. A memória, ela tem como pré-requisito um eu, né? Essa memória tem um eixo. Sim. A memória sempre tem um eixo, que é o eu. Sim, é verdade. Sem o sujeito não existe memória, né? Então, eu fiquei pensando, por exemplo, que quando Conceição Evaristo, eu teria que ter uma conversa com ela para saber se isso aconteceu, mas eu fico pensando que quando ela escreveu Becos da Memória, ela provavelmente ressignificou muitas dessas memórias. Então, existem muitas maneiras de lidar com as nossas memórias. Uma delas é buscar ressignificar, principalmente se não são memórias positivas, se não são lembranças, boas lembranças, por aí, né? A gente tem escolhas, temos opções sobre o que fazer com nossas memórias. E aí, por falar nisso, Jonatas, se você não tiver nada para acrescentar sobre, eu queria usar esse gancho que eu acabei de dizer para falar sobre um solo que você apresentou que se chama Memórias. Eita! Posso? Por favor, fica à vontade. Então, o solo que você apresentou na mostra da UFBA no ano passado, como se chama aquela mostra mesmo? Você se lembra? Se chama... Foi a primeira mostra Casa Aberta da Escola de Dança da UFBA. Isso, é um nome muito grande para me lembrar, a minha memória não comporta. Mas enfim, o nome do seu solo eu me lembro bem. Se chama Memórias, Torre e Túmulo. Acertei? Sim. Ah, bom. Então, eu queria saber algumas coisas sobre esse processo. Mas é claro que eu vou ter que me colocar aqui como um personagem agora, né? Porque na verdade eu já sei. Eu só vou perguntar para que outras pessoas saibam. Eu diria que uma boa maneira de começar a falar sobre o seu solo é te perguntando o que foi que deu o start, assim, a sua a primeira etapa, digamos assim, desse processo que foi você desenvolver o solo. Acho que o primeiro start foi uma poesia que eu escrevi. Foi um período turbulento, assim, que eu estava me despedindo de certas memórias. E eu escrevi uma poesia chamada Memórias em Desordem Alfabética. Ah, claro que você vai ler agora. Por favor. É pra ler? Sim, senhor. Tá bom, então. Bom, Memórias em Desordem Alfabética. Arrisco assim belicosidades beligerantes. Confio, concordo. Diálogos difusos. Ensoziam-se, esgoto, estações. Fidedignas fases. Grisalhos gatilhos. Hoje, hipócritas histéricos. Intensas insignificâncias instantâneas. Jeitos jocosos.
Lamentos limitados, memórias musculosas. Não nego oposições, porque procuro, quem quiser. Resistências renegadas, saudades sufocadas, tentações únicas, virtudes, charadas, zombações. Muito boa, Jonathan. Mais uma vez, fingindo que já não conhecia. Excelente a sua poesia. Eu preciso dizer que, assim, a primeira vez que eu escutei, que eu li, na verdade, né? Eu não entendi tão bem. E depois, quando me veio o insight, assim, da compreensão, foi uma sensação muito boa, assim, de ter entendido. E é interessante que você fez um trocadilho, né? Uma brincadeira. Desordem alfabética. Essa desordem teria a ver com o modo como as memórias se organizam ou não se organizam na nossa cabeça? Eu vou falar um pouco do contexto dessa poesia, que o que influenciou a feitura dessa poesia foi um loop de um relacionamento que eu tinha terminado. Foram 4 anos de relacionamento e não era exatamente o período que eu estava triste por causa do relacionamento, mas foi um período que eu estava me desfazendo das coisas que ficaram, as coisas que digamos assim, colocavam em perspectiva as memórias através de uma fisicalidade. Objetos mesmo. Isso. E aí as memórias estavam em desordem, mas essa busca por ordenar, saber lidar, me veio essa... Isso é uma questão até para a pedagogia, né? Sobre como você vai organizar as coisas em relação à classe, em relação ao ensino, né? Às vezes é por antiguidade, às vezes é por ordem alfabética. E me veio essa ideia. Na época eu tinha acabado de estudar para a seleção de mestrado em educação e eu estava com essa ideia de formas de organicidade na cabeça e me veio esse insight dessa poesia. Entendi. Bom, foi que eu imaginei, assim. Eu não tinha conversado com você especificamente. Essa parte eu não tô fingindo. Eu realmente não tinha conversado tão detalhadamente sobre o título. Eu tenho uma resposta. Tem várias respostas sobre como nós organizamos as memórias. Nós organizamos exatamente como no filme Divertidamente. E você jamais pode permitir que a tristeza toque em uma memória. Tem consequências nefastas quando acontece. Mas assim, não, brincadeira. Óbvio que é brincadeira. Sabe o que eu acredito que é importante a gente estabelecer uma certa organização, mas jamais limitar demais. Porque justamente quando você não rotula uma memória, você permite que ela seja ressignificada. Então, às vezes, um evento que você registrou na sua cabeça como uma coisa terrível, algum tempo depois pode se mostrar muito positivo. Assim como tem o exemplo contrário que você deu, né? De uma amizade que era ok, sem grandes marcas, e de repente alguma coisa te faz repensar, ressignificar aquela memória. Então, na verdade, eu acredito que esse terreno das memórias, essa biblioteca de memórias, esse HD, é mesmo o tempo todo muito flexível. E é bom que seja assim. Porque significa que a gente consegue dar encaminhamentos, destinos produtivos, né, para as nossas memórias. Não que elas tenham que ter uma utilidade o tempo todo, não é isso, mas pode ser um bom caminho. E acho que no seu poema você conseguiu descrever bem, assim, alguns aspectos dessa questão que são as nossas recordações. Tem uma grande questão, assim, que me veio agora, é que a memória sempre é uma questão que tem um ego envolvido, porque ele foi essa figura, né, esse eixo que é a pessoa, captou o momento e guardou através dessa... e deixou nesse lugar chamado memória.
Mas também, principalmente em processos de auto-julgamento, a gente tem a dificuldade de se compreender como sujeitos daquele momento em que foi registrada a memória, sabe? É difícil às vezes a gente se reconciliar conosco, porque a nossa memória ela não vem junto com a nossa imaturidade, com as nossas motivações tão claras, sabe? Às vezes a gente tem que escavar um pouco mais. Eu acho que isso que você está falando tem a ver com o quanto a nossa memória pode ser traiçoeira, o quanto a gente pode relembrar somente de partes. É claro que a memória é sempre uma parte, ela é sempre fragmentada, é somente uma parcela do que aconteceu. Por isso que eu acho também genial a descrição que Conceição Evaristo fez aqui no livro dela, porque explica muito bem o que é uma memória, né? Eu acho que é um ponto de vista importante. Por exemplo, você mencionou um relacionamento, né? Frequentemente, quando a gente termina um relacionamento, depois de um tempo, encontrando algum objeto que relembre, a gente relembra da coisa boa, da parte boa, e fica saudoso daquele relacionamento. E a nossa memória pode nos trair bastante mesmo, porque a gente não, nessas situações, a gente raramente se lembra do que foi negativo. Pode acontecer ao contrário também, né? Tem quem só se lembra da parte negativa, mas essas situações que acontecem representam muito bem o quanto que a memória é mesmo, além de plástica, é circunstancial, depende de vários fatores. Eu fico sempre pensando, agora nessa conversa, que o importante mesmo é o que a gente faz com elas, né? E estar consciente também. Isso que você falou de se reconciliar consigo mesmo, acho que é uma coisa que a gente nunca pode perder de vista, né? Que o que foi vivido, o que nós fizemos, precisa ser reconhecido, a gente precisa reconhecer a nossa responsabilidade, mas também precisamos reconhecer que o que fizemos no passado foi o melhor que podia ter sido feito naquele momento, né? Porque senão é um ciclo de culpa infinito que a gente vive por relembrar algo que aconteceu e que hoje poderia ter sido diferente. Não é produtivo. Também a gente tomar cuidado para as memórias não virarem âncoras, né? Às vezes você joga sua atenção tanto para um lugar, um ponto na memória, em que esse ponto na memória vira uma âncora e você, como sujeito, fica, eu não diria preso, mas você fica pesado por conta dessa ancoragem numa memória. Faz sentido, é verdade. É como se ela tomasse conta, até se sobrepusesse vários outros aspectos, né? Que a gente acaba não observando por conta daquela memória. É o que acontece com a mágoa, eu acho, né? A mágoa é uma memória negativa que toma conta de tudo. Eu me lembrei de eu estava tendo uma conversa com uma amiga, ela estava falando sobre um grupo de amigas que falavam muito de mim. Eu achei muito estranho, eu falei, como assim falam muito de mim? Digamos assim, eu tive um caso com uma dessas meninas, e esse caso, durou pouquíssimo tempo, mas elas falavam de mim durante muito tempo, assim, disseram que falaram meses de mim, assim. E na época eu fiquei surpreso de como coisas de poucas semanas conseguiram durar meses de assunto. Sim, porque mais uma vez, né, porque a perspectiva não representa o fato. A perspectiva é apenas uma maneira de enxergar o que aconteceu, né? Então o peso que se dá à coisa, a proporção que se dá à coisa, às vezes é muito maior do que o que a coisa realmente teve, né? Às vezes ficar relembrando uma memória é falta de assunto no presente, né? A pessoa não tem muito o que fazer na vida no momento e fica relembrando. Assim como tem gente que só tem conquistas no passado
e fica o tempo todo se valendo dessas conquistas, esquece de viver no presente. Isso é a cara da quarentena. Naquele tempo, enfim. Aliás, teremos muitas memórias ainda dessa quarentena para conversar sobre os próximos meses, os próximos anos, para contar para os nossos filhos que já, no meu caso, né, que já tem idade suficiente para relembrar disso no futuro, contarão para os seus filhos, para os meus netos, enfim, muitas memórias. Né? E a maioria delas não é muito boa. Estarão nos livros de história. E, nossa, toda vez que a gente começa a falar de alguma coisa, surgem tantas outras. Pensei em várias coisas aqui sobre memória, mas não é o foco. O nosso foco, já ia até te perguntar o que você tem de gêmeos no seu mapa astral, porque perdemos o foco, Jonatas. Esse é o... Não tem foco aqui não. Não tem foco, né? É desfocado. Tudo é importante e nada é importante. Não, eu tô quase achando que você tá fugindo do assunto. Porque nós estávamos falando do seu solo, memórias, torre de túmulo, e eu gostaria de retomar. Eu nem sei como foi, eu nem me lembro. O que a gente estava falando mesmo? Nem me lembro como é que a gente foi parar, onde paramos. Pegamos uma estrada no rumo desconhecido. Não estava na pauta. Mas você já respondeu uma pergunta que eu ia fazer. Que se alguma memória específica foi o ímpeto, o impulso, assim, para sua escrita, né? Mas, tá bom, como você já respondeu, vamos para a próxima. Que seria mais ou menos assim. Vou tentar traduzir de uma maneira que seja compreensível, porque às vezes na minha cabeça parece mais simples do que eu verbalizando. Né? Não se subestime. Não, é que é complexo, Assim, você diria que na construção do seu solo, né? Porque assim, para as pessoas entenderem um pouco, o início, os primeiros 2 minutos, talvez, do solo, 2 minutos, né? O solo tem 5 minutos. Sem 7. 7? São 7 minutos. 7 minutos. Os primeiros 2 minutos, neles você representa um personagem atormentado, de certo modo, pelas suas memórias. Em alguns momentos atormentado, porque não são memórias positivas. Em outros momentos, simplesmente revivendo, né, uma memória bacana e tal. Então, você diria que você faz pensando em memórias, né? Pensando em memórias, mas também fazendo a relação com a sua vida. Você diria que você faz um balanço das suas memórias a ponto de chegar a uma consideração sobre você ser uma pessoa que tem recordações, faz essa viagem em recordações mais positivas ou mais negativas? Porque uma coisa que ficou marcada para mim sobre o seu solo foi que não que eu tenha ficado com a memória de uma coisa densa, mas que, de certo modo, quando você estava ali representando aquele papel, de certo modo, me ficou bem mais marcado para mim o aspecto negativo das memórias difíceis do que positivo. Então, eu fiquei pensando que talvez isso seja uma tendência minha, ou uma tendência das pessoas em geral. Talvez relembrar muito mais as coisas que são negativas, sabe? Não sei. Fiquei viajando nisso. Como você se sente sobre isso? Assim, eu vindo da comunicação, formado em comunicação pela Facom, e existe uma literatura muito farta sobre essa relação que as coisas ruins elas marcam mais do que as coisas boas no imaginário coletivo. Entendi. Eu não sabia disso. E geralmente tanto que jornal, né, você ouve mais notícias ruins do que boas, porque o que chama mais atenção, o que gera mais público, o que gera mais atenção pública é coisas ruins.
Mas, por exemplo, quantas coisas você lembra de boas que aconteceram em Salvador nos últimos 6 meses? Quantas coisas ruins? Sabe? Com certeza deve vir primeiro a enchente e depois a inauguração de uma rua, sabe? Entendi. Faz sentido. Mas, assim, nesse caso, esse solo que eu fiz, Memória, Torre e Túmulos, que era um solo de... Ele tá entre dança contemporânea e dança-teatro, né? Dentro da proposta que eu venho trazendo de martial dance, né? De dança marcial. O eixo estético dele é a carta de tarô Torre. A carta Torre do tarô, que representa o fim. Ela representa um rompimento. Ele é representado por uma torre, historicamente, arquetipicamente, a Torre de Babel, né, a torre, sendo atingida por um raio. O correspondente da carta Torre no baralho do Osho é a carta Relâmpago, que é representado por uma figura meditando e um raio caindo sobre ela. Então, dentro desse eixo estético e conceitual, eu dei uma volta sobre a ideia de memória como memorial, uma coisa que está fincada sobre a Terra, marcada por algo que foi vivido, mas é o fim, e também a ideia de que são as memórias que estão em mim que me tiram da posição de meditação, que me tiram de uma posição de alinhamento, que me colocam em movimento. Existe uma certa densidade porque eu começo na posição de meditação e vou me incomodando, e a dança parte daí, com falas remetendo a memórias tristes, né? Falecimentos, perda de pessoas queridas, algumas memórias ruins ligadas a isso. Então, no geral, o percurso é mais ou menos esse. Depois eu faço uma dança em volta de uma torre que eu construo de tijolos. Depois eu faço uma dança com uma máscara. Depois eu faço uma dança com uma espada. E depois eu quebro essa máscara com a espada. No final, eu guardando a espada e saltando para frente da torre, recitando o trecho de uma música de Lenine, né? Que é: o meu marco tem rosto de pessoa, tem ruínas de ruas e cidades, tem muralhas, pirâmides e restos de culturas, demônios, divindades. E fecho falando que as memórias são para viver, ou para lembrar do que foi vivo e para estar vivo novamente. Em duas situações diferentes, né? Tanto vida quanto morte. Eu acredito que as memórias negativas, elas têm uma abertura maior no indivíduo e na sociedade. No entanto, eu não acho que esse trabalho ele represente tanto a mim assim, nesse sentido. Porém, eu acredito que me toca muito essa problemática da memória, principalmente ligado a memórias que atravessam discursos, sabe? Por exemplo, temos um exemplo palpável hoje. As situações políticas, hoje em dia, elas são constantemente reinventadas através de fake news, através de novos aspectos das coisas políticas que aconteceram, sabe? Por exemplo, eu tenho certeza que uma mãe, hoje em dia, ela lembra da importância que foi uma mãe que esteve na linha da extrema pobreza. Deve lembrar da importância que foi o programa de assistência à família, por exemplo. Mas é totalmente possível que essa mesma mãe hoje defenda questões políticas severas que são voltadas para o crescimento da economia do país, que não necessariamente beneficia ela diretamente, mas ela é afetada por discursos que ressignificam memórias, dando valor a questões econômicas, a questões humanitárias, entende? Então, essa questão me toca muito, a questão do discurso ligado à memória, porque
Por exemplo, uma coisa que é um debate mundial. São as questões ligadas à Segunda Guerra Mundial. Quantos livros existem sobre Hitler e sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o nazismo? Um período compreendido entre a Primeira Guerra e a Segunda, né? As coisas que aconteceram no Terceiro Reich não chegaram nem a 30 anos. Mas elas dominam o debate até hoje. Muitos livros foram feitos, muitos filmes, séries, documentários, tantas coisas. De um período já é muito menos do que a metade do que vivemos, sabe? De lá para cá. Estamos em 2020 e a Segunda Guerra terminou em 45, né? De lá para cá foram 75 anos. 75 anos de produção de conteúdo ligado a um período que compreende menos de 30. Então, eu acho muito interessante isso, como o tempo ele não é proporcional. Ele nunca vai ser proporcional. Por exemplo, com certeza você deve ter dito em algum momento da sua vida que você perdeu tempo. Sim. Ou que você está ficando velha. Mas só que a gente não para poder pensar que o tempo é relativo até na especificidade do nosso momento, sabe? Por exemplo, 5 anos atrás representa um tempo muito diferente de menos 5 anos de quando eu tinha 15 anos. Entre 10 anos e 15, os 5 anos é muito maior do que entre 25 e 20, por exemplo, falando de idade. Existe muito mais modificações de memórias entre essas fases geracionais, né, entre a idade de 15 anos e a idade de 10, ou entre a idade de 20 e a idade de 25. Existem muitas mudanças, mas com certeza o tempo entre 10 e 15 compreende um tempo muito maior do que entre 25 e 20. Até pensando em porcentagem, sabe? Por exemplo, entre 10 e 15, você está 10 anos, 5 anos era metade de sua vida. Sim. Com 15 anos é um terço. Isso só vai aumentando, né? Quando você tem 25, foi um quinto de sua vida, não é tanto quanto era metade quando você tinha 10 anos de idade. Se o tempo é relativo, o que dirá a memória? Enfim, eu divaguei bastante. Não. Isso que você comentou, eu acho que é mais um indício, comprova essa teoria de que a memória depende muito das circunstâncias, que são muitos fatores que influenciam as memórias, de modo que a gente não deve reduzir a memória ao registro de um fato ou de um acontecimento, como se fosse uma simples fotografia do que aconteceu. Porque, na verdade, se fosse para fazer essa analogia, né, a memória está muito mais para uma pintura à mão do que uma fotografia. Porque depende muito da interferência de quem olha, de quem observa. Eu vou te contar uma história. Eu não me lembro o nome dele. Existe uma foto que você deve ter visto. A foto que é uma criança africana bem raquítica, abaixada, e um urubu. É uma foto bem, bem comum. Bem, já vi essa foto várias vezes. É bem triste, por sinal. Como se o urubu estivesse somente esperando a criança falecer, né? Essa foto foi tirada em 93, no Sudão. Na época que estava rolando a guerra civil lá, o fotógrafo se chama Kevin Carter. Ele tirou essa foto e ele foi premiado por essa foto. Durante a premiação, perguntaram a ele o que aconteceu com essa criança. Eu estava pensando aqui, eu espero mesmo que ele tenha feito alguma coisa pela criança. E o que foi que ele respondeu? Ele foi muito criticado, ele inventou algumas histórias, mas no final de tudo ele não ajudou a criança. Não. Ele inventou histórias?
Ele contou histórias para poder amenizar a sua culpa, sabe? Entendi. Mas na verdade ele só fez o registro e não fez nada pela criança. E não fez nada, e se saiu. Eu posso mandar a história para você completa. Uhum. Mas o desfecho da história é que ele se suicidou. Ele se matou e deixou uma carta de suicídio dizendo que ele não aguentava conviver com a dor, a culpa de ter deixado a criança morrer, sabe? Você falou de fotografia, eu me lembrei desse momento que se trata de uma memória, né? Foi uma disputa de memória de uma fotografia que dizia tudo o que acontecia naquele momento. No entanto, esse momento e as memórias ligadas a esse momento definiram toda a história dele até o momento em que ele finalizou a dele mesmo. Sim. Eu fiz essa analogia, mas a gente pode considerar, por exemplo, que até mesmo um recurso digital ele envolve a interferência de alguém. Porque num cenário, a depender do modo como processo a informação, eu posso escolher apontar a câmera para o lado X, enquanto alguém que está vivendo comigo aquela mesma situação pode escolher apontar a câmera para o lado Y. E isso já representa duas maneiras bem diferentes de ver a mesma situação que aconteceu. Mas quando eu mencionei sobre a pintura, é que sem um retrato automático da cena, você ainda pode acrescentar informações, retirar informações. Eu acho que isso representa muito bem o que a gente faz com as nossas memórias. Mas eu não sabia dessa história da foto. Realmente a foto é memorável. A maioria das pessoas que tem aí na faixa de 30 anos, um pouco mais, um pouco menos, teve contato com essa fotografia, acredito eu. E tem muitas histórias por trás, né? Eu não sabia de nada disso. É isso, Jonatas. No fim das contas, nós falamos sobre muitas coisas, não só sobre memórias. Outro dia até comentei com você que o seu solo se chama Memórias e você tem feito parcerias, tem feito, como você gosta de falar, você tem dilatado o processo. E aí eu até comentei com você que a impressão que eu tenho é que quando você encontra alguém e constrói outras coisas a partir de memórias, cada um leva as suas memórias e vocês constroem novas memórias juntos, né? E basicamente isso é a vida, né? É o que a gente faz todos os dias e que você representou em forma de arte. Muito obrigado. Fico feliz em poder compartilhar. Então, acho que foi isso. Nós vamos para as referências agora? Sim, vamos. A minha referência já está mais do que explicada, eu diria. É o livro Becos da Memória, de Conceição Evaristo. Como eu disse, eu não finalizei ainda, mas eu recomendo muito a leitura não só de Becos da Memória, mas a leitura de Conceição Evaristo. E as suas referências, Jonatas? Eu tenho duas. Eu tenho Fate Stay Night, a série Fate, que se trata, que eu já falei aqui, fala sobre uma guerra do Santo Grau, é uma animação japonesa. Ela fala sobre uma disputa pelo uma ferramenta que pode conceder desejos. Eu falei no episódio de desejos, no entanto, a disputa pelo Santo Grau é disputada por magos, e esses magos invocam servos. Esses servos, eles são figuras mitológicas e históricas que são destaque. E
e eles voltam para o tempo presente com suas memórias, né, com seus últimos momentos e com toda a sua história em pessoa, depois de sofrer o processo de memória em livros, em filmes, em jogos. Eles vêm encarnados com suas memórias, as suas questões. E eu acho muito interessante como esse desenho trata a memória dos servos e como suas capacidades, seus poderes estão ligados às suas memórias. Inclusive, às vezes são personificações de momentos específicos de suas memórias. Isso é muito interessante. A minha outra referência é um livro de Walter Hugo Mãe, que eu também não terminei ainda, e eu estou me arrepiando inteiro para falar dele, porque eu cheguei na metade e eu chorei muito. É muito bom o livro é muito bonito, é muito denso. Walter Hugo Mãe, essa nova geração de escritores lusófonos, né? O Walter Hugo Mãe, o Mia Couto e o José Agualusa. Um angolano, um é moçambicano e Walter Hugo Mãe é português. O nome do livro é Homens Imprudentemente Poéticos. Se tratam de dois personagens que têm que conviver com suas memórias, e um sempre orienta suas memórias para um sentido de morte e o outro sempre orienta suas memórias para um sentido de vida. Mas existem tantas coisas, tantas camadas de situações que é muito interessante. Existe até o momento em que um vai orientar a memória do outro e existem ressignificações maravilhosas. Já fiquei com vontade de ler agora. Inclusive, a quarentena precisa acabar para você me emprestar esse livro. Mentira, a quarentena precisa acabar pra gente sentar em volta da mesa amarela de plástico do bar. Sim, sem tomar uns. Mas realmente fiquei com vontade de ler. Depois você me conta mais. Muito boas as suas referências. Inclusive, eu me lembrei, você falando de Fate, que tem um determinado episódio que o personagem de Alexandre comenta isso, né, com seu mestre, que ele chama de Infanto, porque eles estão na biblioteca e ele fala sobre esse registro nos livros, né. Alexandre é um personagem muito, muito sábio, inclusive é o meu preferido, né, fiquei muito chateada com o que aconteceu com ele, não vou dar spoilers. É isso, né, Jonatas? Muito obrigada pela conversa de hoje. A gente se vê quando acabar a quarentena, mas a gente se fala antes disso. Com certeza. Um beijo, Jonatas. Beijos, Priscila. Beijos. Thank you.